Cristo não pede que nunca nós enfrentemos dificuldades, até porque a palavra fala que no mundo nós teremos aflições. Mas Cristo fala assim, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Nós estamos meditando no livro de João, mais especificamente no João 17. Pastor, eu não estava nas outras mensagens, não tem problema, vai lá no YouTube, lá tem todas as mensagens da série. Depois até o Gui Trindade vai montar uma playlist só com João 17, né? E aí você perder uma mensagem, você vai lá e você medite na mensagem. Você ficou com dúvida na mensagem? Ouça novamente e medite novamente. Até nisso Deus é bom. Nós podemos, acompanhar a palavra da nossa casa, do conforto da nossa casa. Meditemos na palavra de Deus dia e noite, porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela que nos fortalece em todos os momentos. E João 17 é um texto muito lindo, onde nós vemos Jesus ali, um pouco antes da sua crucificação, falando com Deus Pai. Hoje nós vamos meditar João 17, versículos 11 e 12, por isso abra sua Bíblia em João 17, versículos 11 e 12. Fica com a sua Bíblia aberta, eu vou fazer referência ao versículo, você lê, você medita. E como você precisa meditar? Ouça a palavra de Deus e veja como você vai aplicar na sua vida. Palavra de Deus sem aplicação na sua vida é só conhecimento. Palavra de Deus com aplicação na sua vida gera transformação. Amém, irmãos? João 17, 11 e 12 diz assim: já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando Jesus está orando aqui, já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Quem são eles? Nós, seus discípulos. Né? Então Jesus está orando pelos seus discípulos. Irmãos, existem momentos em que nós podemos nos sentir mais fracos espiritualmente. Nós somos humanos. E, infelizmente, nós não oramos sem cessar e não meditamos a palavra sem cessar. Infelizmente, nós não colocamos, muitas vezes, Deus acima de tudo. Nós deixamos Deus para a segunda, terceira, quarta prioridade na nossa vida. E quando acontece isso, a nossa comunhão com Deus, ela cai. A nossa comunhão, ela despenca. E nós começamos a nos sentir fracos. E tem outros dias que a nossa fé até parece firme. Parece, né? Agora me segure porque eu vou orar para a montanha e ela vai se movimentar. Nós somos instáveis. Eu falo que cristão é eletrocardiograma, né? Um dia está aqui, outro dia está ali. Não deveríamos, mas nós somos instáveis. Passamos sim por medos, por dúvidas, por tentações, por sentimentos de culpa. Nós passamos por tudo isso. Isso faz parte da nossa fragilidade como ser humano. E muitas vezes, ou algumas vezes, nós nos perguntamos: será que nós conseguiremos chegar até o final? Será que a nossa fé resistirá? Será que alguma circunstância, que alguma dificuldade na minha vida vai efetivamente me separar de Cristo? Estava conversando com o irmão esses dias sobre a certeza da salvação. Estava, ai, pastor, mas eu tenho certeza? Eu tenho que ter certeza da minha salvação? Eu falei para o irmão, tem. Somos salvos, quem nos protege é Deus. Inclusive é que Jesus vai nos mostrar hoje. Porque imagina se a nossa salvação dependesse da nossa fidelidade.
Imagina se a nossa salvação dependesse da nossa estabilidade, da nossa força. Estaríamos todos condenados. Começando pelo pastor. Todos condenados. Então João 17, irmãos, ele nos ensina que essa segurança, que a segurança que eu tenho e que você precisa ter, ela não está na força com que nós seguramos na mão de Cristo. Ela não está firmada na nossa certeza quanto nós temos capacidade de nos agarrarmos a Cristo. É justamente o contrário. A salvação e a certeza que nós temos é porque nós cremos no poder de Cristo e Ele guarda os seus. É o inverso. Eu sou muito crente. Não tem como eu perder a minha salvação. Ah, não é. Não é. Como diz a palavra, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Quando nós olhamos para o outro e falamos, nossa, que pecador. Ele deve olhar para você e falar, nossa, você também. Eu sempre falo aqui, nós somos uma reunião de pecadores, unidos pelo Espírito Santo. E o pouco de bom que nós conseguimos fazer ou construir é porque Deus derramou a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Sabe, irmãos, aqui em João 17, Jesus ele está prestes a deixar os discípulos. Ele está indo para ser preso, para ser crucificado. E ele sabe que os seus discípulos enfrentarão perseguições, tentações, sofrimentos e oposição do mundo. Por isso Jesus ora conforme nós lemos, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome. Essa é a oração que Jesus faz. Cristo, irmãos, nesse texto não pede ao Pai que os discípulos não enfrentem dificuldades. O irmão Alexandre vai passar por uma dificuldade amanhã. Mas estando em Cristo, passará junto com Ele. Nossa irmã Cris está passando, mas em Cristo está passando junto com Ele. E os familiares que passam junto, né? Todos sofrem juntos. É uma luta. Mas passamos juntos com Cristo. Então, Cristo não pede que nunca nós enfrentemos dificuldades, até porque a palavra fala que no mundo nós teremos aflições. Aflições são dificuldades. Mas Cristo fala assim, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Nós estamos com Cristo e Cristo já venceu o mundo, não por causa da sua morte, mas por causa da sua ressurreição. A morte não deteve o nosso Salvador. Então Cristo ora e ele fala assim, né? Deus Pai, guarde os seus em meio às dificuldades. Então uma coisa é verdadeira, nós passamos por dificuldades e todos aqui passamos, mas com Cristo nós somos guardados por Ele e pelo Pai. Deus nunca permitirá, irmãos, que nós caiamos de uma forma definitiva. Nós não seremos perdidos. Porque Cristo conhece a fragilidade dos seus. Lá no versículo 11, Jesus fala assim, eles ainda estão no mundo. Ou seja, Deus, guarde os seus discípulos, guarde os seus filhos, porque eles estão no mundo. E como é o mundo, irmãos? O mundo ele é marcado pelo pecado, o mundo ele é marcado pelas tentações, o mundo é marcado pelas perseguições, o mundo é marcado pelas falsas doutrinas. Quantas palavras aí gostosas aos nossos ouvidos, mas que são mentiras. O mundo é marcado por forçar o cristão a abandonar a sua fé. Quantos irmãos aqui são perseguidos pelos próprios familiares? Vou para a igreja nossa de novo? Só tem igreja? A pessoa antes de conhecer a Cristo tinha uma vida destruída, né? Uma vida no vício, uma vida que só regredia, que não evoluía.
aí conhece a Cristo, é abençoada, consegue enfrentar as aflições, consegue enfrentar as dificuldades, vai evoluindo, e os familiares olham e falam assim: nossa, vai para a igreja. Eles deveriam agradecer a Deus pela transformação que ocorreu, mas eles não são de Deus. Então sim, sofremos, pressão por abandonarmos a nossa fé. O mundo, irmãos, não é um ambiente neutro que assim, eles pregam a liberdade, eles pregam o respeito, mas eles não respeitam os filhos de Deus. Teve um comentário num dos vídeos do YouTube, num dos cortes, o pessoal colocando assim, quanta baboseira, nada a ver. Mais um aí tentando controlar a mente das pessoas. Tá lá no nosso canal, em um dos cortes, joinha para você, minha filha. Conversa amanhã com Deus. Que o Senhor te repreenda. O mundo não é neutro. E nós, como cristãos, seremos sim atacados. Nós passaremos sim pelos perigos externos. E nós teremos que lidar com as nossas fraquezas internas. Ninguém aqui é perfeito. Você tem as suas dificuldades, os seus pecados. Eu tenho as minhas limitações. Texto que eu acho lindo do apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço em todos os momentos. Nós queremos tanto fazer a boa coisa, queremos tanto fazer da forma correta, e quando vermos, nós estamos fazendo tudo errado. Não, de novo eu errei. Então o cristão, além de sofrer a pressão do mundo, ele ainda está muitas vezes ali tentando lutar contra o seu próprio pecado. Pedro, grande apóstolo Pedro, negou Jesus. Tomé falou o quê? Só acredito vendo. Pessoas que andaram com Jesus. Quando Jesus foi preso, os discípulos fizeram o quê? Fugiram. Nós, assim como os discípulos, não somos naturalmente fortes, irmãos. Nós não somos espiritualmente autossuficientes. Sabe o que é ser autossuficiente? Nós não nos garantimos. Se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a nossa fé, ela acaba. Não acredita na sua força, não, na sua capacidade, porque nós não temos força. Nós não temos capacidade. Assim como os discípulos, nós precisamos ser guardados por Deus. E Jesus não ignora essa nossa fraqueza. Jesus conhece a nossa luta. Está passando por uma dificuldade na sua vida. Estou sozinho, estou abandonado, ninguém me entende. Jesus conhece a sua luta. Jesus conhece o mais profundo do seu coração. Ele conhece a sua intenção. Jesus conhece a tentação que você enfrenta. Jesus conhece a sua instabilidade. E Ele sabe que se dependêssemos só das nossas próprias forças, nós cairíamos. Nós não permaneceríamos firmes. Então, irmão, na sua vida, a sua vida cristã não deve ser vivida em autoconfiança. Quando você pensa que você é forte o suficiente, quando você fala, pastor, está tudo bem, eu resisto sozinho, você já está em perigo. Porque você está colocando toda essa força na sua capacidade, na sua tomada de decisão. Nós não aguentamos as dificuldades pela nossa força, pela nossa personalidade, por quanto conhecemos a palavra, pela intensidade da nossa emoção. Nós permanecemos em Cristo porque Deus nos sustenta. Porque Ele é o nosso Pai. Isso não é surpresa para Cristo. E foi justamente porque Ele nos conhece que Ele ora dessa forma e fala, Pai, proteja os meus discípulos. E Cristo ora, para que o Pai guarde os seus. Pai Santo,
protege-os por amor do teu nome. Jesus então entrega os seus discípulos aos cuidados de Deus. Nós somos entregues ao cuidado de Deus. E Jesus fala assim, Pai Santo, ou seja, Ele é Pai. O Pai ama, o Pai acolhe, o Pai cuida dos seus filhos. E Ele é santo. Esse Pai que ama, que acolhe, que cuida, Ele é perfeito. Ele é fiel. Ele é incapaz de falhar nas suas promessas. E essa segurança que nós temos, irmãos. Um Pai que acolhe, um Pai que cuida, um Pai que é fiel e que não falha nas suas promessas. Então Jesus, ele não pede que o Pai apenas acompanhe os seus discípulos ali de longe. Ele pede que o Pai os guarde em seu nome. Esse guardar é que o Pai, com seu poder, com a sua fidelidade, sua santidade, sua autoridade, proteja os seus filhos. Irmãos, lá em João 10, 28 e 29, Jesus fala assim, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Então, quando que os discípulos perecerão? Jamais. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais, nunca perecerão. Ninguém a poderá arrancar da minha mão. Quem pode nos arrancar das mãos de Deus? Ninguém. Ninguém. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Nós temos a promessa, nós jamais pereceremos e ninguém poderá nos arrancar das mãos do nosso Deus. Porque o nosso Pai é maior do que todos. Uma vez eu estava no embate com uma pessoa, já comentei isso aqui, de uma outra religião. E essa pessoa falou, o pessoal falou assim na mesa, cuidado que o santo dela é forte. Eu falei, não tem problema, o que está comigo é maior do que todos. Conversa acabou aí. E eles sabem que é maior do que todos. Nós jamais pereceremos. Nós jamais seremos arrancados das mãos do nosso Deus. Por isso nós não precisamos temer mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque quem está conosco é o maior. Olha a segurança, irmãos, que nós temos em Cristo, nosso Salvador, em Deus, o nosso Pai. O crente está nas mãos do Filho e nas mãos do Pai. Nenhum poder humano, nenhum poder espiritual pode desfazer aquilo que Deus decidiu, aquilo que Deus decretou. Por isso, irmãos, a nossa segurança não está assim na ausência de inimigos. Pastor, se prepare, a igreja vai ser atacada. Tá bom, vai ser. A igreja é atacada desde que existiu. Jesus foi o primeiro a ser atacado. Aliás, antes de Jesus, os profetas foram todos atacados. Aliás, se você não tem muito inimigo, abre seu olho, tem alguma coisa errada. Porque nós não conseguimos nos misturar com o mundo. Você anda muito misturado, tem alguma coisa, né? Tem uma coisa errada que não está certa. Porque não pode bater a mentalidade, a forma de pensar. Então, a nossa segurança não está assim, nossa, graças a Deus está tudo em paz. É lógico, gostamos da paz. Mas não é isso. A nossa segurança é que mesmo em meio à luta, o Senhor está conosco. A nossa segurança está na força daquele que nos guarda, que é maior do que todos. O mundo pode nos pressionar, o diabo pode nos tentar, as circunstâncias da vida podem nos abalar. Os nossos próprios pecados podem nos entristecer, mas nada pode arrancar os verdadeiros filhos de Deus das mãos do Pai. Você crê nisso? Amém? Não pode. Cair de novo, se arrependa. Se arrependa. E volte para Deus. E Ele é bom. Um coração arrependido, o Senhor não
rejeita. Ponto. Ah, as pessoas estão contra mim. Olha, joinha para elas. Lembra que o pastor fazia 2 problemas? Os meus e os seus? Ah, estou contra um filho de Deus. 2 problemas. Você vai falhar miseravelmente. Porque aquele que me guarda não dorme. Em todos os momentos está comigo. Então Cristo, irmãos, não apenas nos salvou, mas Ele também nos preserva. Durante o ministério ali terreno, Jesus ele guardou os seus discípulos, Jesus ensinou os seus discípulos, corrigiu os seus discípulos, advertiu, restaurou aqueles que caíram, pegou na mão daqueles que caíram, defendeu. E agora que ele está prestes a retornar ao Pai, Jesus mostra que, olha, eu estou indo, mas você não está abandonado. Eu continuo contigo. Você está debaixo do cuidado de Deus Pai. E para frente vem o Espírito Santo para estar conosco em todos os momentos. Nosso Jesus continua aguardando a sua igreja. Então a salvação, irmãos, ela não se trata apenas de Deus nos resgatar no início da vida cristã e depois ficarmos sozinhos. O Deus que Ele começa a obra, Ele completa a obra. O Deus que inicia a obra, Ele completa a obra. O apóstolo Paulo, ele declara, lá em Filipenses 1:6, olha que coisa linda. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que começou a obra na sua vida, Ele termina a obra da sua vida. E essa mensagem não é sobre nós. Essa mensagem é sobre o Cristo, que é perfeito e fiel. Sobre Deus, que nos protege. O apóstolo Pedro, ele afirma assim, lá em 1 Pedro 1:5, nós somos protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Somos protegidos pelo poder de Deus. Então, irmãos, Deus não apenas concede fé no início, na nossa conversão, na nossa vida. Ele sustenta essa fé ao longo do caminho. Amém? Então nós somos preservados, mas precisamos perseverar. São 2 verdades que andam juntas. Deus nos preserva e nós perseveramos pela força de Deus que nos preserva. Nós não somos salvos porque perseveramos na nossa capacidade, mas porque Deus está conosco. A perseverança do crente, irmãos, é a ação direta de Deus na nossa vida. Perseveramos porque Deus age todos os dias no seu coração. A gente fica assim, nossa, eu quero ver algo misterioso, sabe? Eu quero ver o mistério de Deus. O maior mistério é continuarmos na palavra. É não abandonarmos a palavra. O maior mistério é Deus tocando o nosso coração todos os momentos. É quando estamos lá no pecado e Deus nos corrige. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos guarda, então, por meio da fé, da palavra, da oração, da comunhão com a igreja. Quando participamos juntos, do batismo, Santa Ceia. Quando somos disciplinados pelo Santo Espírito. Sabe, irmãos? Então eu sou, agora que eu sou salvo, está tudo certo. Eu vou viver a minha vida de qualquer jeito. Eu vou deixar a minha vida espiritual andar de qualquer forma. Não é sobre isso. Quem foi verdadeiramente regenerado, quem foi verdadeiramente transformado, quem realmente tem um novo coração, essa pessoa é conduzida ao arrependimento, à fé e à perseverança. Quem tem um coração transformado é grato a Deus.
Por isso vigia e obedece a Deus. Quem tem o coração transformado, fala assim, olha, eu podia estar morto, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu estou aqui porque Deus derramou a sua graça sobre mim e a sua misericórdia. Por isso eu não estou morto. Por isso eu obedeço. Não porque eu sou obrigado, ou não porque eu tenho medo de qualquer julgamento sobre mim, mas porque eu fui retirado da morte. Ainda nesse texto, no versículo 12, fala que nenhum deles se perdeu, nenhum discípulo se perdeu, a não ser o filho da perdição. Pastor, mas então Judas, Deus falhou com Judas, né? Todos foram só, mas Judas se perdeu, Deus falhou com Judas? Se nenhum discípulo se perdeu, como explicar Judas? Jesus aqui não está falando que Judas era um verdadeiro crente, que Judas tinha a salvação e depois perdeu. Judas estava com os discípulos, mas nunca pertenceu verdadeiramente a Cristo. Olha que interessante, Judas participou do ministério, Judas ouviu os ensinamentos, Judas viu os milagres, conviveu com Jesus, só que não tinha o seu coração transformado. Aliás, Judas cuidava do dinheiro, né? Já pensou, irmãos? E o mais estranho, Jesus sabia de tudo, não sabia? Jesus, ele realmente prega umas peças, né? Você imagina assim, vamos colocar como tesoureiro da igreja um ladrão. Você deixaria? Né? Aquele é bem ladrão. Tenho certeza que ele rouba. Ele vai ser o tesoureiro da igreja. Jesus fez isso. Olha como o pensamento humano é diferente do pensamento de Deus, né, irmãos? Como não fecha, né? Jesus fez isso. Jesus já falou, olhou para Judas e falou assim, alguns de vocês que não creem. Lá em João 6,64. Lá em João 6,70 diz assim, não fui eu que escolhi vocês, os 12? Todavia um de vocês é o diabo. Jesus olha e fala assim, eu não escolhi os 12? Você escolheu, um de vocês é um diabo. Como assim? Né? Então no meio da igreja, como diz a parábola do joio e do trigo, a joio e a trigo. Por isso não se deixe levar pelo irmão, pelo que está do seu lado. Olhe para a cruz. Olhe para a palavra. Em sair da igreja porque tem muito pecador, muita gente não sei o quê. É isso. Olhe para a palavra. Judas foi chamado sim para o ofício apostólico, mas ele não foi chamado para a salvação. Trabalhou, mas não era salvo. Ele fazia parte aí do grupo dos discípulos, mas não fazia parte daqueles que o pai havia dado como filho. Ele não tinha vida eterna. Tanto é que a traição não surpreende Jesus. Aliás, fazia parte do plano de Deus. A traição estava junto do decreto de Deus. A própria palavra anunciava Cristo sendo traído. E Jesus fala assim, para que se cumprisse a Escritura. Até Judas estava ali com um propósito. Para cumprimento da palavra e da boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Então você olha assim, por que acontece isso? Se sou eu, não deixava. Mas se sou eu, cuida da sua vida espiritual. Tenha uma vida transformada, uma vida regenerada. Porque Deus conhece os seus. Então, a perdição de Judas não mostra que Cristo perdeu alguém que deveria ser salvo. Ela simplesmente mostra que a palavra de Deus se cumpriu. Nada foi ao acaso. Agora fica um alerta para nós. Participar aí da vida na igreja não é o mesmo que estar verdadeiramente em Cristo, irmãos. Não é.
Mas eu toco na orquestra, eu toco no louvor, eu faço isso, eu limpo a igreja, eu faço aquilo. Não quer dizer que você está verdadeiramente em Cristo. Eu ouço o sermão, conheço a palavra, faço tudo, estou na EBD. O seu coração precisa ser regenerado. O seu coração precisa ser transformado. Você não deve viver em pecado. Judas esteve perto de Jesus em todos os momentos. Viveu com Jesus, mas o seu coração permaneceu distante. A vida não havia sido transformada. A nossa segurança, irmãos, não está no que nós fazemos na igreja. A nossa segurança está em pertencermos a Cristo, é diferente. Nós fazemos o que fazemos porque somos salvos. Fazemos por gratidão. Fazemos com alegria, pela graça e misericórdia que nós já recebemos. É por isso. Mas nós não conquistamos nada. Por isso eu falo muito aqui, não seja um religioso. Vim na igreja, bati o cartão, tá tudo certo, agora cumpri a minha obrigação para com Deus. A salvação não é sobre obrigação para com Deus. É sobre amarmos a Deus acima de todas as coisas. Sabe, a nossa segurança sempre está em Deus. A perseverança, ou estarmos em Cristo, não significa que nós nunca tropeçaremos. Nós já vimos, Pedro caiu gravemente. Negou Jesus ali com a cara lavada. Davi caiu em pecados terríveis. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso, mas as suas quedas não foram definitivas. O cristão não permanece caído. O cristão não permanece no pecado. Deus corrigiu, disciplinou e restaurou. Davi pagou muito caro pelos seus pecados. Muito caro. Davi perdeu um filho por causa do seu pecado. Davi teve uma família destruída. Os irmãos se matavam por causa do seu pecado. Por isso, cuidado. Não negligencie o pecado. Deus me perdoa mesmo. Mas as consequências você arca. E um coração transformado não quer pecar contra Deus. Todo pecado é contra Deus. O cristão, ele cai então pontualmente, mas ele não abandona a sua fé. O verdadeiro crente, ele pode cair por algum tempo, mas ele não vai ficar confortável no pecado para sempre. Ele vai ficar sendo incomodado. E o Espírito Santo o conduzirá ao arrependimento. Aquele que abandona a sua fé definitivamente é porque nunca foi transformado. Está lá em 1 João 2,19. Diz o quê? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Amém? Caímos, levantamos, o Espírito nos conduz ao arrependimento. Então a perseverança não cria a salvação. Vou ser muito crente para eu ser salvo. Ela revela que somos salvos. Ela está conosco em todos os momentos, revelando que somos filhos de Deus. Quem pertence verdadeiramente a Cristo é guardado até o final. Romanos 8, 38, 39. O apóstolo Paulo diz: nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Nada que foi criado pode separar o crente de Cristo e do Pai. Nem mesmo a nossa fraqueza é maior do que a fidelidade de Deus. Então, irmãos, a nossa segurança, ela não parte da nossa fidelidade,
mas a fidelidade de Deus. Agora, uma consequência do coração transformado é a obediência. O Espírito Santo nos toca, nos incomoda, e ali nós obedecemos. A nossa obediência é consequência da graça, e não a causa da graça. Eu vou obedecer para eu ser salvo. Você só vai obedecer se você for salvo. Medita bastante nisso, como vai a sua vida, né? Não nem da igreja. Sua vida no dia a dia. Como vai a sua vida? Porque a consequência de uma vida transformada é a obediência. Isso é graça de Deus. Porque o grande rompimento foi justamente o quê? A desobediência. A graça nos favorece a obedecermos. Nos dias de força dependemos da graça, nos dias de fraqueza dependemos da graça. Quando permanecermos firmes é pela graça. E quando somos restaurados também é pela graça. Do início ao fim, irmãos, sempre a salvação pertence ao Senhor. Então, concluindo, João 17 nos mostra Jesus orando o quê? Por homens fracos que passariam aí por um mundo de dificuldade, um mundo de hostilidade. Mas Jesus não confia, na nossa capacidade. Ele nos dá o Pai. Então, Cristo guarda os seus. O Pai preserva os seus filhos. E o Espírito Santo que está em nós sustenta a fé no nosso coração. Por isso, o cristão verdadeiro, ele persevera. Não porque somos fortes, mas porque Deus, ele é fiel na sua promessa. Porque ele é fiel na sua palavra. A salvação não é algo que pode assim desmoronar do dia para a noite. De repente cai tudo. A salvação foi decretada pelo Pai. E foi feita por meio da obra perfeita de Cristo na cruz. E na ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Por isso ela pertence ao Senhor. Então, se você passa por um momento de fraqueza espiritual, se arrependa. Se arrependa, e arrependimento é transformação, é mudança de vida. Arrependimento é não fazer o que você fazia antes. Não existe arrependimento e continuar no mesmo caminho. Quem fala que se arrepende e continua cometendo os mesmos erros é Judas. É Judas. O arrependido, ele muda o seu caminho. O coração transformado não é mais escravo do pecado. Eu não consigo largar esse pecado. Então você é escravo dele. Cristo morreu em vão? O sangue de Cristo não é suficiente para te limpar deste pecado? O cristão não fica preso no mesmo pecado. A vida transformada não fica. Se você está preso no próprio pecado, você não é transformado. Pode estar na igreja, pode estar ouvindo os ensinamentos, pode estar trabalhando no ministério, pode estar fazendo tudo o que for, mas você não é transformado. Arrependa-se verdadeiramente e mude o seu caminho, porque senão vai ser o mesmo destino de Judas. Olhe para Cristo e peça misericórdia. A nossa esperança não é, Senhor, nunca mais eu vou cair. Mas a nossa esperança é, Senhor, eu agradeço porque eu serei guardado. Por isso a palavra de Deus sempre é obediência e arrependimento, Arrependa-se, retorne à palavra, busque o Senhor em oração, permaneça na comunhão com seus irmãos. A mesma graça que nos chama, a fé colocada no nosso coração, é a graça que vai nos suster. Então, se você participa externamente da igreja, mas ainda não se entregou verdadeiramente a Cristo, não acha que isso vai te salvar. Sou muito religioso, sempre venho para a igreja, há décadas de igreja, conheço tudo da palavra.
Não vale nada. Até o diabo sabe. Judas andou com Jesus e não tinha o coração transformado. Então se arrependa. Mude o seu caminho, mude a sua vida, abandone os seus pecados. Olhe para Cristo, somente Ele pode salvar. Somente Ele guarda. Somente Ele conduz o seu povo até o fim. Amém, irmãos? Para encerrar, nós não chegaremos ao fim porque somos fortes o bastante para nos segurarmos a Cristo. Mas porque Cristo Ele é poderoso, é fiel para jamais soltar os seus. É nisso que nos apegamos. Então, temos certeza da nossa salvação? Amém, temos. Porque Cristo é poderoso e fiel e não abandona os seus.